minha gente, tudo bem com vocês, Brasil? Tá no ar hoje, então, o segundo episódio da série que eu criei aqui no canal, que vai pro ar toda segunda-feira. Precisamos falar sobre isso. E no episódio de hoje, eu vou falar pra vocês sobre um assunto nada leve, sobre um assunto difícil de ser falado e que precisa ser falado, né? Não é à toa que ele tá aqui nesse quadro hoje. Então eu vim aqui falar sobre abuso sexual na infância e como mãe, como cidadã, alguém que tá aqui na internet querendo ou não influenciando opiniões, e vocês sabem que eu sempre trato de assuntos que são relevantes pra mim e que eu acho que a gente tem que falar e que muitas vezes são assuntos velados. Então eu vim aqui hoje falar sobre esse assunto tão pesado e tão difícil de ser discutido, mas que precisa ser falado, porque às vezes muita gente tá vivendo isso, ou os filhos estão vivendo isso e os pais não sabem, não entendem, não conhecem, e acaba, né, isso sendo perdurado aí pra vida adulta dessa criança, que pode ser uma catástrofe, tá? Então, vamos lá. Bom, pensar em abuso sexual infantil é simplesmente horripilante, né? Parece que a gente tá vivendo uma história de horror e todos os dias os noticiários bombando de situações como essa. O tempo todo se fala, né, de que criança tal de tantos anos faleceu porque foi abusada sexualmente e morreu, ou outras crianças estão sofrendo abusos e morreram, e tem muitas outras crianças que sofrem abuso todos os dias e isso não é falado. Muitas outras crianças estão sofrendo isso o tempo todo e ninguém sabe o que está acontecendo, né? O que é mais assustador. Ao contrário do que muita gente pensa, abuso sexual na infância, né, o abuso sexual, ele não se dá apenas pelo contato físico, né? Então o abuso em si, o ato sexual consumado em si, ele é configurado em várias esferas, né, segundo a psicologia. Eu não sou psicóloga, eu não tenho habilitação pra isso, então se tiver alguma psicóloga me assistindo, deixa seus comentários aqui embaixo, vai ajudar muito a gente nessa discussão. Mas nas minhas pesquisas e lendo mais sobre o assunto, conversando com algumas pessoas, abuso sexual ele se configura por todo e qualquer ato que vai ocasionar um problema físico ou emocional no outro, né? Então, no caso do abuso sexual infantil, a pedofilia, o abuso sexual mesmo consumado, né, com o toque, né, físico, ou a intenção, passar a mão nas partes íntimas da criança, mostrar pornografia pra elas, tirar foto dessas crianças nuas, agressão verbal, né, com palavras chulas, ou falar sobre aspectos sexuais com uma criança. Tudo isso é considerado abuso sexual, né, o que interfere no emocional da criança também. Todos os artigos que eu li diz que o abuso sexual é uma das coisas mais traumáticas que uma pessoa pode vivenciar na vida, né, não é pra menos. Então, o abuso sexual ele se configura de várias maneiras. E o mais impressionante, duas coisas que mais me chamaram a atenção, assim, quando eu resolvi pesquisar sobre isso pra falar pra vocês. A primeira é que mais de 90% dos casos de abuso sexual infantil, quem pratica são pessoas próximas a essa criança. Da família, vizinhos, amigos próximos da família. Geralmente são pessoas que essa criança convive, são pessoas que estão ali com ela o tempo todo, o que é assustador de pensar, né? A gente acaba ficando paranoico se a gente for parar pra pensar nesse assunto. Esse é o primeiro dado, que assusta muito. E o segundo é que a maioria das crianças que sofrem esse tipo de abuso, né, quando elas já são crianças maiores, que ainda, né, que já falam, que já se comunicam, a maioria delas não contam que estão sendo abusadas. Durante muito tempo, a família fica sem saber que isso tá acontecendo. Por medo, a criança se sente envergonhada, ela é coagida muitas vezes pelo agressor, então o agressor ameaça, né, e acaba coagindo essa criança e faz com que ela não conte pra ninguém, né? Como se o peso desse abuso caísse sobre ela e ela absorve isso. E como que você consegue reconhecer que uma criança está sofrendo um abuso? Bom, quando a criança já fala, já é um pouquinho maior, geralmente acontecem três aspectos, né, que são bem visíveis. O primeiro é a mudança de comportamento repentina da criança. Então é aquela criança que começa a evitar certos lugares, você deixa essa criança na casa de alguém ou em algum lugar e ela começa a chorar e não consegue mais parar, nada faz aquela criança parar, então precisa ser observado. A gente sabe que tem essa coisa de, crianças sofrem mesmo daquela síndrome da separação, crianças não gostam, né, de se separar dos pais ou das pessoas que cuidam dela, mas quando isso é em excesso, quando esse estresse é muito grande, é bom investigar porque pode estar acontecendo alguma coisa, é um dos sinais, né? A mudança repentina de comportamento da criança também pode configurar um abuso sexual aí escondido, que ninguém sabe o que está acontecendo. Então crianças que de repente ficam muito agressivas, crianças que de repente aparecem
né, com um linguajar diferente, apresenta um comportamento muito agressivo, ou o contrário também pode acontecer, a criança ficar extremamente reclusa, não querer contato com ninguém, não querer conversar, ficar extremamente tímida, né, e é mais difícil de identificar isso em crianças que são muito tímidas, é mais difícil de você entender o que tá acontecendo, já que aquela criança não é uma criança muito comunicativa, né? O segundo sinal é quando há uma regressão no comportamento da criança. Então, crianças que apresentam uma regressão muito grande, começam a fazer xixi, cocô na roupa, ou começam a falar com a voz infantilizada, começam a se comportar como se fossem bebês de novo, também pode configurar aí um alerta, né, um sinal vermelho para um abuso sexual estar acontecendo. Em casos de crianças muito pequenas, um sinal que, assim, é muito triste de pensar, é horripilante de pensar, mas tem que ser observado, são as agressões físicas. Então, crianças que sentem dor para urinar, sentem dor para fazer cocô, ou estão com sangue nas roupas, coisas desse tipo, tem que ser observado também, principalmente em crianças pequenas que ainda não falam, né? Fica mais difícil de entender o que está acontecendo. Então, observar o comportamento dessa criança. E o terceiro sinal é quando essa criança começa a ter atitudes sexualizadas. Então, crianças que começam a tocar os próprios órgãos sexuais, ou tocam os órgãos sexuais de outras crianças, ou até de adultos, e acham isso natural, fazem isso como se fosse uma brincadeira, dão risada desse tipo de coisa, e falam em pênis, falam em coisas desse tipo, que não é um linguajar normal para uma criança pequena. Então, essa criança começa a reproduzir esse tipo de comportamento e começa a falar com linguagem mais chula, mais, assim, muito sexualizada. Esse também é um sinal de que isso pode estar acontecendo, de que essa criança pode estar sofrendo um abuso sexual. Então, como eu falei, o abuso sexual sempre se dá por pessoas, na maioria das vezes ele se dá por pessoas conhecidas. Por quê? É mais fácil essas pessoas conseguirem, né, envolver essas crianças, às vezes contando uma história, ou levando pra comer em algum lugar, dando doces, presentes, até que essa criança já está num estágio, né, de abuso, que ela acaba se sentindo culpada, se sentindo mal, e não consegue falar, não consegue conversar com a família não consegue identificar que isso está acontecendo. Mais assustador ainda é pensar que milhares de crianças e adolescentes estão sendo abusados aí todos os dias, e esses números não são muito bem estudados, não existem estatísticas muito claras sobre isso, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Os estudos não são muito claros em relação a números, justamente por esses casos ficarem escondidos, assim, né? As famílias não identificam, não se sabe que isso está acontecendo. Justamente por muitas vezes esses casos não serem descobertos, isso vai acarretar um problema lá no futuro. Muitas pesquisas também mostram que a maioria dos agressores, né, que praticam atos de abuso sexual, eles foram abusados na infância. Não estou dizendo que isso justifica o ato criminoso, isso não justifica a pessoa agir dessa forma, mas sabe-se que, como eu falei no começo, é uma catástrofe uma criança viver um abuso sexual, ou viver por anos aquilo, às vezes com o pai, com o avô, ou meninos também que sofrem abuso. Nas pesquisas eu também achei que não são só homens que praticam esse ato. A maioria, né, das pessoas que praticam abuso sexual são do sexo masculino, mas tem muitas mulheres também praticando, então tem muitos meninos que sofreram abuso, às vezes pela tia, uma prima, a própria mãe. Então é muito assustador de pensar que isso acontece todos os dias, às vezes com a nossa vizinha e a gente não sabe, ou com os nossos filhos e a gente não sabe que isso está acontecendo. Então fica o alerta. E então sofrer um abuso como esse pode acarretar problemas futuros, né? E são coisas que são levadas pro resto da vida. Se isso não for tratado ainda na infância, se esse sentimento não for trabalhado, libertado, e se isso não trouxer um significado para a vida da pessoa, para que ela possa deixar isso de lado e viver, né, a vida e seguir em frente, isso pode acarretar problemas sérios. Então tornam pessoas ansiosas, depressivas, agressivas e potencialmente criminosas também, por causa desse abuso que sofreu na infância. A gente é fruto do nosso meio, né? Então, se você é criado no meio de violência, no meio de abusos sexuais e emocionais, você vai levar isso para sua vida adulta, e com certeza esses sentimentos e esses comportamentos vão ser reproduzidos, né, no seu convívio familiar, na sua futura família. Então, gente, fiquem de olho nas suas crianças, né? Fiquemos então de olho nas nossas crianças, vamos observar o comportamento delas,
tentar interagir mais com a escola, com as pessoas que estão com elas, com parentes, com amigos. Observem o comportamento da criança quando tá perto dessas pessoas, como que isso acontece, se essa criança muda o comportamento ou não, se antes você tinha certas atitudes com essa criança, às vezes na hora do banho, e agora a criança não quer mais que você toque ela, não quer mais que você chegue perto dela. Então vamos observar, porque isso é muito grave, isso é muito sério. E a gente fica aí à mercê, né, dessas situações tão horríveis que é impossível de pensar. Eu fiquei emocionada de falar, mas é impossível de pensar pra mim, como mãe, imaginar os meus filhos sofrendo uma coisa como essa. Então precisamos falar sobre isso de hoje, se encerra por aqui. A minha intenção é o alerta, é a gente conversar sobre o assunto e apesar de difícil e dolorido, a gente tem que conversar. Temos sim que estar atentos ao que acontece ao redor das nossas crianças, para que no futuro eles não sejam adultos que pratiquem esse tipo de ato ou que nunca, jamais eles levem para a vida inteira uma dor como essa, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, façam como no outro vídeo, avaliem aqui pra mim, comentem, psicólogos aí que me assistem, por favor, pediatras ou pessoal dessa área que entende um pouco mais, né, pessoal da educação infantil, por favor, deixem aqui embaixo se vocês já viveram essa situação com algum aluno, com algum paciente, algum parente, se vocês conseguiram identificar isso, como que isso acontece. É muito bom a gente poder interagir aqui embaixo e um ajudar o outro, né, com os comentários. Deixem sugestões de temas também, tá? Pro quadro continuar. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu tô amando fazer essa nova série e eu acho que vai poder ajudar muita gente. Tá bom, gente? Um beijo enorme e a gente se vê na quarta-feira. Tchau!